Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Felipe Machado, vocês estão no canal Machado Alfaiate, Costura e Bordado. Hoje eu vou ensinar a passar a linha nessa máquina, nessa belezinha que é a Singer Facilita. Nós vamos passar a linha juntos, eu vou fazer um pequeno tutorial de como resolver os principais problemas referente à passagem de linha que essa máquina tem. Nós vamos também trabalhar com agulha dupla. Vou ensinar vocês a enfiar a linha para trabalhar com agulha dupla. E as regulagens que você precisa fazer para você fazer uma boa costura. Muito bem. Vamos começar então com a passagem da linha na nossa máquina. Nós temos duas opções. Nós podemos trabalhar com um retrós. Esse aqui, né? Que é o retrós comum. Ou nós podemos trabalhar com aquele cone grande, esse aqui. Nós conseguimos fazer dos dois jeitos com ela, né? Opa, não está cabendo no vídeo. Vamos começar com esse retrós pequeno. Lembrando que o esquema da passagem de linha para os dois é igual. Só vai mudar a forma como a gente vai colocar o retrós na máquina, né? Para a gente poder acomodar ele para passar a linha. Então vamos começar com um retrós pequeno. Conforme eu for fazendo o vídeo, eu vou mudar o ângulo da câmera em alguns momentos para facilitar a visualização de vocês. Eu vou usar esse retrós nessa cor aqui, lilás, porque é o único que eu tenho disponível aqui agora, né? Mas eu só vou usá-lo para vocês verem como que ele é encaixado aqui no pino porta-retrós da máquina, certo? Depois que eu fizer isso, eu vou usar o outro carretel, o cone, né? Tem gente que chama de cone, pra gente poder trabalhar com aquela linha que eu acho que ela vai aparecer mais no vídeo. Bom, vocês viram aqui como eu já fiz, né? Essa máquina facilita. Esse modelo mais novo, ela tem esse pino porta-retrós. Eu vou usar os nomes corretos, tá? Conforme vem no manual da máquina, para vocês também irem se habituando com os nomes das peças, né? Porque não adianta eu falar, o pininho que tem lá. O pininho que tem lá tem um monte de pino aqui na máquina, né? Vamos usar o nome correto, para a gente ser profissionais diferenciados da nossa concorrência. Vou colocar o meu retrós aqui até o final. E essa máquina, ela vem com essa pecinha, que é o prendedor de retrós, que ele encaixa aqui certinho, ok? Se você não colocar essa peça, esse prendedor, conforme ele vai puxando a linha, chega uma hora que isso aqui cai. Então, coloco aqui e ela tá presa. Esse modelo de máquina também vem com esse outro prendedor de retrós aqui, mas esse já é para um carretel maior, né? Que existem alguns modelos de carretel de retrós que eles são maiores e que você não consegue usar esse menorzinho aqui, você tem que usar esse. É a mesma função, você simplesmente vai colocar ele aqui, né? E ele vai prender aqui o seu carretel. Mas vamos ficar com esse aqui, que é o correto para esse retrozinho aqui. Muito bem, prendi o meu retrós, vou puxar aqui um pouco da linha. Com as duas mãos, eu vou vir aqui. Com as duas mãos, eu vou de baixo para cima e dou a volta aqui. Vou fazer o mesmo processo com a linha de outra cor para ficar mais visível aí no vídeo. Como vocês viram, eu havia começado passando a linha com o retrós aqui em cima. Agora eu estou usando o carretel grande, que é esse aqui. Como é que eu faço? Se você não tem aquele porta-carretel, você coloca ele no chão, ao lado da mesa da máquina. De preferência, você pode colocar ele dentro de um copo, dentro de uma caneca. Por quê? Se de repente você deixa ele assim no chão, às vezes você esbarra o seu pé e ele sai andando, além de sujar a sua linha, você não pode deixar que ele sofra algum impacto grande, porque se a linha desenrolar e ela embaraçar, você perdeu esse carretel. Então eu simplesmente coloco ele aqui do lado e eu venho puxando a linha pela lateral da máquina. Observem aqui.
Venho puxando ela por aqui e ela passou aqui no guia-fio, no segundo guia-fio, ok? No tensor aqui, opa, no puxa-fio e lá na agulha. Então não tem segredo. Aqui é aquele primeiro guia-fio. Não tem segredo. Vamos lá. Tô com a minha linha azul. Eu vou dobrar ela no meio para facilitar a visão de vocês. Aqui, ó. De baixo para cima. E com a mão esquerda eu dou uma volta. Assim. Aqui por outro ângulo. Observa que nesse passa-fio ele tem uma ranhura aqui embaixo. Essa parte aqui é aberta. E aqui ele tem uma outra ranhura onde você encaixa a linha. Então nós fazemos desse jeito aqui, ó. Sempre que for passar a linha na máquina, com as duas mãos, porque a linha precisa ficar esticada. De baixo para cima, novamente. Aqui, ó. Fiz a linha entrar aqui, ó. Só puxando. De baixo para cima e com a mão esquerda vou fazer ela dar essa volta aqui, ó. Tá vendo? Só fiz isso, ó. Aqui. Passamos nesse primeiro guia-fio. Vamos agora para esse segundo. Esse primeiro guia-fio, esse aqui, ele tem esse formato diferenciado justamente para eliminar qualquer nozinho que possa vir da linha, para que quando a linha passa aqui, os nozinhos que às vezes fazem a linha arrebentar enquanto a gente costura, eles sejam desfeitos. Então aqui novamente eu vou fazer mais de uma vez de ângulos diferentes. Vamos lá. Eu vou vir nesse segundo guia-fio, dando uma volta com a mão esquerda, não soltei a linha aqui atrás, ó. Dando uma volta, e ele tem uma ranhura bem aqui. Nós vamos fazer a linha encaixar dentro dessa ranhura. E vou trazer ele para cá. Certo? Novamente aqui por outro ângulo. Passamos aqui. E com a mão esquerda, ó, observa que essa ranhura que ele tem. Aqui. Nós vamos passar por baixo. Nós vamos fazer uma volta e, ó, a linha entrou na ranhura. Tá vendo aqui? E eu vou trazer ela para cá até ela se acomodar aqui nessa parte mais arredondada. E fica dessa forma. Essa pecinha, essa molinha, eu não passo a linha por ela agora. Ela serve para eu encher a bobina. Quando eu vou encher a bobina, eu simplesmente venho desse guia aqui para cá. Dou uma volta, duas voltas e puxo para o enchedor de bobina. Vou fazer uma partezinha depois falando de como encher a bobina nessa máquina. Então vamos lá. Tô dando uma atenção maior nessa parte porque todo mundo se confunde. Então, uma última vez. Muito bem. Agora nós vamos descer, passar pelo tensor, subir novamente e passar aqui no puxa-fio. Descer aqui com a minha linha, sempre segurando com a mão esquerda. Passamos aqui no segundo guia-fio, vamos descer. Observa que aqui tem uma setinha apontando para baixo. Nós vamos descer, lembrando que para passar a linha na máquina, a alavanca do pé calcador tem que estar levantada. Você não consegue passar a linha na máquina com a alavanca do pé calcador abaixada. Então vou descer e vou com a minha mão aqui por trás passar no tensor. Desse jeito. Uma observação. Ao passar a linha na máquina, o pé calcador tem que estar levantado. Você não pode passar a linha na máquina assim, com o pé calcador abaixado. Isso para qualquer máquina de costura. Das domésticas, ok? Das industriais é um pouco diferente. Então nós vamos levantar a alavanca do pé calcador e eu vou subir novamente aqui. Aqui existe um pequeno detalhe, um truque que você usa para saber se você fez corretamente.
Vou mostrar a passagem de linha aqui de um outro ângulo e vou explicar o porquê que essa é a parte mais difícil de passar a linha nessa máquina. Eu retirei a tampa frontal da máquina para facilitar a visualização de vocês. E aqui tem um detalhe. Observem aqui, esse é o tensor. Esses são os discos do tensor, né? Todas as máquinas de costura doméstica têm esse mesmo mecanismo. E aqui você tem esses dois pratinhos aqui, ó. Tá vendo que eu estou mexendo, eles estão soltinhos aqui? Esses dois pratinhos aqui, ó. Vou colocar a chave no meio deles. Qual que é a função deles? Quando você abaixa o pé calcador da sua máquina, esses pratinhos, eles estão soltos assim. Existe um mecanismo interno aqui na máquina que os pratinhos estão soltos, de repente quando você abaixa eles fazem assim. Eles travam a linha. Então vocês vão ver isso acontecer aqui, ó. Os pratinhos eles estão soltos, tá vendo aqui? Vocês vão ver que essa pecinha ela vai se mexer para dentro. Eu vou abaixar a alavanca do pé calcador. É bem pouquinho, ó. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Aqui ele aberto. Tá vendo? Ó, ele fica bobo. Essa parte aqui fica meio bamba. Vou abaixar a alavanca do pé calcador e vocês vão ver que eu não consigo mais fazer isso, ó. Tá vendo? Quando eu ponho a chave aqui, essa pecinha vem para fora. Por que que é tão importante essa voltinha aqui nesse modelo de máquina facilita? Eu acredito que seja um erro de projeto da Singer, porque muitas vezes quando você vai passar a linha aqui, por alguma falha de projeto, não sei explicar o que seja, acredito que seja isso, a linha teima em não entrar no lugar correto. Se você observar aqui, você tem uma molinha, ó, tá vendo? Ó? Aqui você tem uma molinha que sobe e desce, e aqui você tem uma garrinha, como se fosse uma mãozinha. Então, ao passar a linha, você tem que fazer com que ela pegue a molinha, ó, tá vendo? A molinha subindo e descendo aqui, ó. Puxa a linha para cima, ela sobe e desce. E ao mesmo tempo, ela entre aqui nessa ranhura. Certo? Então vamos lá. Passei a linha, vou passar no tensor novamente, ó. A alavanca do pé calcador levantada. Então desci, dei a volta aqui, ó. Peguei a molinha, ó, a molinha se mexendo e vou fazer a linha encaixar aqui. Então vamos lá. Não encaixou. Isso é o que acontece na maioria das vezes que você vai passar a linha nessa máquina. Ela não entra aqui no lugar certinho. E aí, quando você vai fazer a sua costura, a linha de baixo sempre embola, porque acontece isso. Como que eu faço para eu saber se eu passei a linha corretamente? Aqui eu estou vendo, ó, vocês observam aqui, ó, a linha foi passada corretamente, ó. Ó a linha aqui, ó. Aqui na mãozinha e na molinha. Ó, vou travar aqui para vocês verem. Tá vendo? A molinha tem que ter esse joguinho aqui durante a costura. A alavanca do pé calcador levantada, eu vou passar aqui pelo olho do puxa-fio. É fácil. Você pode ou fazer a linha escorregar para trás e depois puxar ela para frente. Essa é uma opção. Ou você vem aqui, aí você que determina, e passa aqui pelo olho do puxa-fio. Certo? Dos dois jeitos dá certo. Depois que você passar pelo olho do puxa-fio, você vai segurar a sua linha assim e você vai abaixar a alavanca do pé calcador. Quando a alavanca está levantada, a linha corre solta. Vocês vão ver que quando eu abaixar, esses pratinhos aqui, eles vão se juntar. Quando você abaixa, a linha é pesada. Ela fica pesada aqui, ó, tá vendo? Se ao abaixar a alavanca do pé calcador, você percebe que a linha fica pesada, significa que você passou corretamente aqui no tensor. Do contrário, você tem que levantar novamente, puxar a linha aqui para trás e refazer esse processo até que você acerte. Então, passei tudo certo aqui no tensor, passei a linha. O próximo guia-fio depois desse puxa-fio aqui é essa espiralzinha aqui, esse rabinho de porco. Depois que nós passamos a linha pelo estica-fio lá em cima, o próximo guia-fio
Coloquei aqui a tampa da máquina para que vocês tenham a mesma visão que eu. O próximo guia-fio é essa espiralzinha. Aqui já tem até uma indicação, ó, que você tem que fazer 2 voltas no sentido horário. Qual é o sentido horário? É assim, da esquerda para a direita. Desse jeito aqui, ó. Certo? Então nós vamos pegar aqui e 1, 2 voltas. Passei por aqui. O próximo guia-fio é esse aqui, ó, em cima da agulha. Esse aqui é onde eu estou pegando. Esse. Se você observar, ele é aberto aqui na parte de trás. Tá vendo só? Então você vai, com a sua mão esquerda, você vai segurar a linha. Com a sua mão direita, você vai mantê-la esticada desse jeito aqui, ó. E você vai fazer a linha escorregar aqui por trás, ó. Ela tem uma abertura bem aqui atrás. Você vai fazer a linha escorregar por trás e trazê-la. Viu só? Ó, ele passando aqui, ó. Muita gente faz do jeito mais difícil, que você vem aqui e você tenta passar dessa forma. É muito mais difícil. A máquina de costura, ela é feita de uma forma, a maioria das máquinas, né? A passagem da linha é feita de uma forma que é muito mais intuitiva. Então, é só você seguir o próprio passo a passo do manual que você consegue fazer a passagem. Aqui, passei. Por último, nós vamos passar no buraco da agulha. Para a gente passar no buraco da agulha, eu vou tirar o pé calcador para que eu fique com a área mais livre aqui. E agora nós vamos para a agulha, né? Que tanta gente tem dificuldade. Uma dica que eu te dou, para você passar a linha na agulha, você vem aqui e coloca um papel por trás aqui da agulha, que fica muito mais visível aqui o buraquinho onde você precisa passar. Como eu já tenho um pouco de prática, eu não tenho já essa necessidade. Mas, às vezes, eu ainda apanho um pouco para passar a linha na agulha. Então, uma outra dica que eu te dou é que quando você for cortar a sua linha para passar no buraco da agulha, que você corte ela na diagonal, né? Você coloca a tesoura não assim, fazendo um ângulo reto. Você coloca a tesoura na diagonal, corta ela na diagonal e aí você consegue dessa forma aqui. Ao invés de eu cortar a linha desse jeito, eu venho e corto ela assim, meio chanfradinho, né? Tem gente que conhece assim. Então, umedeço aqui a ponta e vocês vão perceber que assim fica muito mais fácil para eu passar a linha na agulha. Ó, já consegui. Vira aqui. Essa dica do papel é muito boa para quem não tem prática, para quem tem a vista cansada. E já passei a linha. Muito simples, muito fácil. Agora nós vamos pescar a linha da bobina e vamos testar a nossa costura. Se eu tiver feito tudo certo, quando eu for fazer a minha costura, ela vai sair perfeita, tanto em cima quanto embaixo. Vamos então colocar a linha da bobina. Essa máquina Facilita, ela é do modelo de caixa de bobina horizontal, né? Que é o que tem essa chapinha aqui que você abre e a bobina é colocada aqui. É muito importante você passar a linha da bobina corretamente também. Porque quando você está costurando, você está trabalhando lá na sua peça. Se você percebe que a linha de baixo está com defeito, significa que a linha de cima foi passada errada. E é o oposto, se a linha de cima está com defeito, significa que a linha de baixo que foi passada errada. Então, para que não haja confusão, vou mostrar aqui. Essa caixa da bobina, que vai aqui dentro, ela possui 2 ranhuras. A primeira é essa aqui. Essa, bem aqui, ó, na ponta do meu dedo, vocês conseguem ver, tem uma ranhura. E a segunda, ela fica um pouco mais para trás. Eu vou passar a linha aqui para vocês verem que é bem facinho. Eu vou colocar uma linha clarinha agora. Lembrando que nesse modelo de caixa de bobina, a linha precisa desenrolar assim, no sentido anti-horário, certo? Tem que formar como se fosse uma pequena letrinha P. Aqui. Uma letrinha P. A linha desenrolando da caixa da bobina.
Então vamos colocar a bobina, eu vou segurando a linha com a minha mão esquerda, vou colocar a bobina aqui, só deixa ela cair aqui dentro, não tem segredo nenhum, ó. Ela já acomoda sozinha. E eu vou passar a linha por essa primeira ranhura. Com o meu indicador direito, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Eu tô puxando, ela não tá desenrolando. Eu vou travar a linha aqui e vou trazer a linha e fazer ela entrar aqui, ó. Observem aqui. Ela já entrou na primeira ranhura, viram? E segurando com o meu dedo aqui, eu vou trazer a linha para cá e vou fazer ela sair pela segunda ranhura, que fica um pouco mais aqui à esquerda, mas eu não consigo mostrar por causa do ângulo da câmera. Vou jogar ela para trás, puxo mais ou menos uns 10 centímetros de linha. Ó, observem aqui que quando eu puxo a linha, ela desenrola, a bobina desenrola no sentido anti-horário. E quando você puxa a linha para trás, você percebe que ela também vem tensionada, né? Então essa caixa da bobina, ela também tem uma tensãozinha, que é o que faz o ponto sair perfeito. Puxei para trás, vou fechar a chapa da caixa da bobina e nós vamos trazer a linha de baixo. Como é que eu vou fazer isso? Vou tirar o pé calcador para facilitar a visão de vocês. Eu vou segurando a linha da agulha com a minha mão esquerda, eu vou segurar ela esticada assim para a lateral, tá vendo? Eu vou girar o volante da máquina com a minha mão direita para a agulha descer. Lembrando que eu tenho que manter a linha esticada o tempo todo, ó. Ela vai subir e quando ela subir eu vou puxar a linha, ó, ela já veio. Tá vendo? Pelo buraco da chapa da agulha. Muito fácil. Eu recomendo que você tire o pé calcador, porque aí você tem um espaço maior aqui para você trabalhar. Depois que eu fiz esse procedimento, eu venho aqui, coloco novamente o pé calcador, levanto e o pé calcador ele tem uma ranhura. Eu vou passar as duas linhas por dentro do pé calcador, para trás e para a direita. Não tenho necessidade de manter tudo isso aqui de linha. Posso cortar o excesso e deixo algo em torno de uns 10 centímetros de linha. Passo novamente para trás e para a direita. A linha tem que ficar assim, meio que na diagonal do pé calcador. Agora nós vamos fazer o teste com a nossa costura. Se eu tiver feito tudo certo, a costura vai sair bonita e uniforme em cima e embaixo. Então vamos lá.